Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, Vocês viram a mensagem que eu mandei ontem para o fórum do E-Disciplinas? Ok, então hoje, sim, sobre o Octave, Beatriz. Eu vou fazer alguma coisa de Octave para vocês online hoje, tá? Eu quero mostrar para vocês como se usa essa ferramenta, até porque vocês vão desenvolver as atividades da disciplina em casa, né? Então eu acho que vale a pena investir um pouco usando uma ferramenta que é mais poderosa do que as calculadoras que vocês têm, tá? Mais poderosa até que as HPs aí, tá bom? Então na aula de hoje, seguindo o nosso cronograma, eu vou falar sobre definições de circuitos elétricos, né? Como a gente define alguns aspectos dos circuitos elétricos. Essencialmente, a gente vai falar sobre nós, ramos e malhas, que são os elementos constitutivos dos circuitos que garantem que a gente consegue fazer a aplicação das leis de Kirchhoff para resolver sistemas lineares, tá? Lembre-se que eu falei para vocês na aula passada que o que a gente vai exercitar nesse início aqui da nossa disciplina é a montagem de sistemas lineares a variáveis reais ou variáveis complexas, né? Mas são sistemas lineares e a gente vai tentar então resolver equações de sistemas lineares para determinar grandezas de interesse, que tipicamente são tensões, correntes e potências, porque a gente está falando de um curso de eletricidade aplicada, e essa eletricidade é aplicada para fornecimento de energia elétrica, é, né, porque a gente poderia aplicar a eletricidade, por exemplo, para o fornecimento de informações, né? Mas no nosso caso aqui é para o fornecimento de energia. Tudo bem? Bom, então vamos começar a falar sobre as definições de circuitos e a gente avança na aula dessa maneira, como está aqui marcado. Antes que eu me esqueça, tem o início aqui da atividade 1 hoje, após a aula, tá? Como é que vai funcionar a atividade? A atividade, ela cobra conceitos que a gente vai ter na aula de hoje, tudo bem? E que tivemos na aula passada. Ela vale 10 pontos, ela constitui uma das 7 atividades que a gente vai desenvolver ao longo da disciplina. No momento que você se sentir preparado para fazer a atividade, você loga no Disciplinas, clica lá em fazer a atividade e você vai ter 60 minutos para fazer, tá? Então, embora a atividade esteja disponível para o aluno durante 2 semanas, no momento que o aluno se dispõe a fazer e clica lá OK para iniciar a atividade, ele vai ter 60 minutos para entregar, tá? Eu recomendo que desabilite lá os inibidores de pop-up do seu browser e que também não dê reload na página quando for submeter as respostas, tá? Eu não sei qual é o comportamento do disciplinas com relação a isso. Outra coisa, junto com a atividade 1, existe também um link para vocês submeterem um arquivo com a resolução da atividade. Então, não é uma. Essa atividade vale nota, vale um sexto da nota, né, como a gente já havia combinado. Então, façam isso aqui, encarando isso aqui de forma séria, por favor, tá? Então, o que eu peço a vocês é que vocês resolvam o exercício como vocês estão habituados a resolver. Se vocês tiverem a vontade de resolver de forma manuscrita, resolvam de forma manuscrita com letra legível. Finalizou a atividade, submeteu os resultados no e-disciplinas, vocês têm um tempo ainda para submeter a resolução, tá? Então, para que eu possa revisar a atividade, eu vou cobrar que vocês submetam a resolução. A resolução pode ser manuscrita, se vocês fizerem manuscrita, vocês podem digitalizar o documento usando um scanner, se vocês tiverem em casa um scanner. Eu sei que muitos de vocês não têm, eu acho que quase a totalidade, mas vocês podem usar o próprio celular de vocês com aplicativos como Cam Scanner, Adobe Scan e etc. Tá? Então, esses aplicativos eles são muito fáceis de serem utilizados, por favor, façam uso e submetam
a resolução. Se por acaso vocês resolverem usando algum script computacional, em qualquer linguagem computacional, por favor, submeta o script, que o script é a sua resolução, né? Vale tanto quanto a resolução manuscrita, tá? Na atividade, na submissão das questões, existe uma justificativa. Cada questão tem um campo de justificativa que é textual, não dá para submeter arquivo. Então, se vocês acharem que aquele campo textual é suficiente para vocês constituírem né, a metodologia que vocês usaram para resolver a questão, podem usar apenas aquele campo textual. Não é obrigado a entregar a solução manuscrita, como eu falei, tá? Agora, solicitando revisão, eu peço que vocês informem que a solução está no campo justificativa da própria prova, tá? Então, são dois itens que tem no Moodle. Um item que é a própria atividade, um item de submissão de arquivo. Na atividade, você tem que submeter as respostas nos campos apropriados e existem campos de justificativa, que você pode escrever alguma coisa, tá? Não é obrigatório escrever ali. Você pode simplesmente fazer a solução manuscrita, digitalizar e nesse segundo link que tem no e-disciplina, submeter isso daí, tá? Giovana, você tem 60 minutos para submeter a resolução. Você tem 2 semanas para submeter o manuscrito, tá? Só que o manuscrito, obviamente, tem que refletir a solução que está ali, né? Quer dizer, não, se você não chegar no mesmo resultado no manuscrito, significa que aquele manuscrito não diz respeito à sua resolução. Tudo bem, Giovana? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam, tá? E vamos tocar aqui a aula para não atrasar muito. Então, o primeiro conceito que eu queria discutir com vocês é o conceito de nó. Tá? Quando a gente fala de definições de circuitos elétricos aqui, a gente está falando de algo chamado teoria dos grafos. O engenheiro adora a teoria dos grafos, você usa a teoria dos grafos em várias aplicações, tá? Inclusive, eu suponho que deva ter alguma coisa similar para a solução de treliças, porque a descrição é essencialmente a mesma, né? Você tem os pontos de apoio ali das barras da treliça, no nosso caso aqui são os pontos de conexão dos bipolos. Então, a definição de nó que a gente estabelece aqui é a seguinte: nó é um ponto de conexão entre dois bipolos. Isso é a definição de nó, tá? Então, se eu fizer um desenho aqui de um resistor, né, que a gente está que eu já falei para vocês, né, sobre o resistor com resistência R qualquer aqui. Isso aqui é um elemento, tá? É um dipolo elétrico. É o menor elemento que pode descrever fenômenos físicos que acontecem nos circuitos elétricos reais. Tudo bem? Arthur, sim. A matéria da atividade é referente a essas 2 primeiras aulas, exatamente. Tá? O ponto de conexão entre 2 bipolos, imagina que eu tenho um segundo bipolo aqui, que é um indutor aqui, tá? Isso daqui é um nó. Tudo bem? Então, eu tenho um bipolo resistivo, esse aqui é o bipolo 1, e existe um bipolo indutivo, que eu chamo aqui de bipolo 2. Arbitrariamente, eu chamei de bipolo 1, bipolo 2. Então, eu tenho, no mínimo, 2 bipolos, tá? Se vocês tiverem curiosidade de ler livros de circuitos elétricos, ou eventualmente o livro do Orsini, que está recomendado na literatura, talvez vocês encontrem outras definições, na verdade, tipos de nós particulares, né? Quando você tem um nó apenas, você pode dizer que esse nó não é fundamental para a solução dos circuitos, né? Porque você pode simplesmente fazer a associação série entre os bipolos que estão conectados a esse nó. Mas
Eu não gosto muito de ficar avançando nessas definições, porque eu acho que são definições dispensáveis quando se faz uma análise de circuitos. Você pode simplesmente fazer uma análise considerando todos os nós e vai chegar no mesmo resultado se você simplificar o número de nós. Tá? Obviamente, se você tiver menos nós, vocês vão ver mais para frente que vocês vão precisar de menos equações. Mas, do nosso ponto de vista aqui, não é tão relevante. A gente não tem uma quantidade de nós tão absurda assim. Então, a definição de nó é isso daqui, tá? Se eu passar muito rápido de um slide para o outro, por favor, me avisem que eu espero um pouquinho, tá, pessoal? Então, eu vou passar para o próximo slide. Então, ramo é uma outra definição, também tem a ver com teoria dos grafos, tá? Então, ramo, ele é o elemento constituído pelo dipolo e pelos seus dois nós. Então, se eu tiver um resistor em um circuito elétrico e ele estiver conectado a esse circuito elétrico, eu tenho um resistor, que é um dipolo. Se ele estiver conectado a esse circuito elétrico, ele vai ter que ser conectado nas suas duas fronteiras, tá? Ele vai ser conectado em dois nós existentes do circuito. Então, vou chamar aqui de nó 1, e esse aqui é o nó 2, tá? Então, esse aqui é o meu resistor, ele é um bipolo, e não confundam bipolo com ramo. Por quê? Porque um bipolo só vai ser considerado para efeito de cálculo em um circuito elétrico se ele estiver totalmente conectado nesse circuito, tá? Então, ele faz parte de um circuito quando ele está conectado, e ele só pode ser conectado a um circuito pelos seus dois terminais, tá? Então, os dois terminais do dipolo estando conectados no circuito, isso se torna um ramo do circuito, tudo bem? É a mesma coisa que você tem, né, se você pegar, por exemplo, os dois fios da sua televisão e ligar só um fio na tomada, a televisão não vai ligar. Tá? Por quê? Porque não vai circular corrente por ela. E por que não vai circular corrente por ela? Porque não está inserida totalmente no circuito. Tudo bem? E um outro conceito, que é o conceito de laço e malha, né? São dois conceitos quase iguais, tá? Então, laço é um caminho fechado em um circuito elétrico. Então, ele é composto por ramos. Malha é laço que não possui laços internos. Também é composta por ramos. Agora, eu não posso mais desenhar um circuito e perguntar o que é laço e o que é malha. Já vou desenhar um circuito, vou dar um exemplo, tá? E vou perguntar para vocês quais são os ramos, laços, malhas e nós desse circuito. Tudo bem, pessoal? Isso é importante por quê? Porque a gente vai utilizar como técnica de análise dos nossos circuitos as duas leis fundamentais de Kirchhoff, né, que são a lei das correntes e a lei das tensões, tá? Então, essas duas leis, elas fazem uso dessa definição de circuito elétrico, né, dessas definições que eu falei, né, de nós, ramos, laços e malhas, tá? Então, vou fazer aqui um desenho. A gente vai discutir isso daí. Eu estou usando a simbologia que a gente definiu na aula passada, tá?
E eu vou perguntar para vocês, no nosso e-disciplinas do fórum, fazer uma pergunta no fórum da aula de hoje para vocês responderem ali, tá? Quem quiser responder também no chat pode responder, mas como eu vou usar o fórum, né, como parte da aula que eu havia explicado para vocês, vai ser uma pergunta no fórum de hoje, tá? E a pergunta é a seguinte: quantos nós, laços, malhas e ramos tem no exemplo dado? Tá? Respondam aqui e respondam, por favor, também no chat aí. Quem quiser responder primeiro no chat, depois ir lá para o fórum da disciplina, tá beleza, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quantos nós eu tenho aqui? Estão me ouvindo, pessoal? Vamos lá, Rafael. Perguntei então. Tudo bem, você falou dois nós. É, três nós e três malhas. Quem dá mais? Quem dá menos? Quantas malhas, André? Quantos ramos? Ok, pessoal. Bom, continuando aqui, o André deu a resposta correta para a minha pergunta, tá? Então, prestem atenção, quem por acaso está respondendo em disciplinas, aguarda um pouquinho, volta para cá, tá? Que isso aqui é importante. Por quê? Porque a gente vai usar essas definições para constituir os sistemas lineares que a gente utiliza para calcular as grandezas de interesse. Então, é importante que vocês identifiquem corretamente os nós e as malhas, porque vocês vão usar o conceito de nós para aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, e vocês vão usar o conceito de malhas para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, tá? Então, o nó é o ponto de conexão entre dois ou mais ramos, tudo bem? Então, quando a gente desenha um traço assim, sem nada, isso aqui não representa bipolo algum, representa simplesmente uma conexão elétrica, tá? Então, essa representação aqui, que acontece aqui também e que vai acontecer aqui embaixo, aqui, ó, nesses dois pontos aqui, são apenas conexões elétricas, tudo bem?
não são ramos, porque não tem nenhum dipolo nessas conexões. Tudo bem? Bom, então se são conexões elétricas, significa que eu estou conectando esse terminal do meu bipolo da fonte de tensão ao terminal do bipolo resistivo R1 e o bipolo capacitivo C. Então, isso aqui tudo é um nó, tá? Eu poderia até desenhar esse circuito aqui um pouco diferente, tá? Eu vou chamar isso aqui de nó 1. Tudo bem? Eu tenho um outro ponto de conexão entre os bipolos R1, R2 e o bipolo fonte de corrente, que é esse ponto aqui, que eu vou chamar de nó 2, tá? A mesma coisa acontece quando eu conecto os bipolos C, L e fonte de corrente. Eu tenho um terceiro nó aqui. E por último, eu tenho um nó onde eu conecto o indutor, o resistor e a fonte de tensão. Tá? Então eu tenho 4 nós. Então o número de nós aqui são os 4 nós. Tá? Bom, vamos olhar agora para os ramos. Ramo é fácil, gente. Sempre que eu tenho um bipolo com seus dois terminais conectados em um circuito elétrico, ele é um ramo. Tá? Todos os bipolos conectados nesse circuito elétrico têm os seus dois terminais conectados ao circuito e, portanto, o número de ramos, nesse caso aqui, é igual ao número de bipolos. Tá? O que eu quero dizer, né, se eu tivesse um elemento flutuando aqui, né, imagina que eu tivesse, sei lá, um indutor aqui conectado no nó 1, flutuando. Ele não é ramo, porque ele não está conectado com os seus dois terminais. Tá? Então, eu tenho 6 ramos. Tá? Outro conceito importante, pessoal, é o conceito de malhas. Malha é um caminho fechado que não tem nenhum caminho interno dentro. Tá? Professor, Oi. você pode repetir os ramos, por favor? Tá, o ramo é a fonte de tensão conectado aos nós. É o bipolo fonte de tensão conectado aos nós 1 e 4. O resistor R1 conectado ao nó 1 e 2, o resistor R2 conectado ao nó 2 e 4, o capacitor C conectado ao nó 1 e 3 e o indutor L conectado ao nó 3 e 4. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. É tudo que está conectado aos nós, então. Tudo que E é conectado entre dois nós, né, no caso. o bipolo tem que ter os seus dois nós conectados ao circuito. Aí ele passa a ser um ramo. Tá, Tá? obrigado. Essa, essa definição é importante na teoria dos grafos, tá? Porque existe uma relação entre o número de nós, o número de ramos e o que vai acontecer com o número de malhas, tá? E são equações determinísticas. Você consegue inferir o circuito sem olhar para o circuito, conhecendo nós, ramos ou nós e ramos, ou ramos e malhas, você consegue definir mais ou menos qual é a topologia do circuito. Existe uma condição de contorno aqui que eu não falei ainda. Deixa eu falar as malhas primeiro, depois eu falo da condição de contorno, tá? Bom, malha, então, é um caminho fechado. Toda malha é um laço. Nem todo laço é uma malha. Né? Uma malha é um laço que não tem nenhum laço interno. Tudo bem? O que a gente chama de laço interno? Quando você olha para o circuito, você consegue identificar caminhos fechados formados aqui por esses vazios. Né? Isso aqui, deixa eu fazer de amarelo para mim. Então, por exemplo, isso aqui é um vazio. Vou fazer de outra cor aqui. Esse aqui é outro vazio. Esse aqui é outro vazio. Então, se a gente olhar para esse circuito, eu consigo percorrer um caminho inteiro aqui, do nó 1 para o nó 2, do nó 2 para o nó 4, do nó 4 para o nó 1 de volta. Isso aqui é um caminho fechado, e internamente esse caminho fechado eu não enxergo nada. O mesmo vale para o caminho que vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 volta para o 1. Não tem nada internamente. Mesma coisa do caminho verde aqui,
que é o 2 para o 4, 4 para o 3, o 3 volta para o 2. Então, o número de malhas você consegue inferir visualmente. O número de laços complica. Né? Por exemplo, eu podia ter um caminho aqui que vai do 1 para o 2, o 2 para o 3, o 3 para o 4, o 4 de volta para o 1. Só que dentro desse laço, eu tenho duas malhas. Tenho dois laços internos. Tudo bem? Eu poderia ter um outro caminho, do 1 para o 3, do 3 para o 4, do 4 de volta para o 1. E esse laço externo, ele tem três laços internos, ou três malhas internas. Né? Três malhas com certeza, que é a malha amarela, a malha azul e a malha verde. Né? E teria outros laços. Então, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 2, 4, 1, o 1, 2, 4, 3, 1, e aí o número de laços começa a ficar uma coisa explosiva. A gente usa as malhas, porque com as malhas a gente consegue escrever a menor quantidade de equações respeitando a lei de Kirchhoff das tensões. Tudo bem, pessoal? Dúvidas nisso daqui? Professor, o senhor poderia explicar novamente sobre o nó 1? Tá bom, posso sim. Vamos olhar para o circuito aqui. Nesse circuito, eu tenho um traço conectando. Ó, cuidado com o conceito de nó e o conceito de terminal. Terminal não é nó. Só passa a ser nó na hora que eu conecto ao terminal de um bipolo, o terminal de outro bipolo. Tá? Então, a fonte de tensão, ela é composta por uma fonte e dois terminais. Na hora que eu conecto o terminal da fonte a um terminal do resistor, isso passa a existir um nó. Eu desenhei esse circuito dessa forma, né? Quer dizer, essa fonte de tensão conectada a esse resistor R1, mas eu fiz um desenho quadrado aqui. Eu poderia simplesmente fazer esse circuito de outro jeito, né? Vou tentar desenhar de um outro jeito aqui, ver se fica mais claro aqui o entendimento. Eu podia fazer uma coisa assim. Dá para enxergar diferente isso aqui, Renata? Dá para enxergar aqui, já que eu não fiz o L aqui azul, né? Esse desenho quadrado aqui, dá para enxergar que isso aqui é um nó? Isso é um nó, isso é um nó, isso é um nó? Então, assim, o jeito que a gente desenha, quando a gente desenha um traço assim, fazendo essa curva, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não tem nenhum bipolo aqui no meio. Se não tem nenhum bipolo aqui, significa que isso aqui só pode ser o mesmo ponto elétrico, né? Se eu pegar o meu multímetro na posição voltímetro e tentar medir a diferença de potencial entre esse ponto e esse, vai dar zero, porque não existe, na verdade, né? Então, conexões elétricas não são ramos. Tudo bem? Então, malhas aqui. Eu tenho três malhas. E aqui eu vou só escrever as malhas aqui. Então, 1, 2, 4, 1. 1, 2, 3, 1. E 2, 3, 4, 2. Tá? São as malhas que eu tenho aqui nesse circuito. Tudo bem, gente? Vocês adoram usar análise de malhas para resolver circuitos. Tá? Isso aí, historicamente, é o que eu sempre vejo nas provas. Já aviso vocês que a condição de contorno que eu mencionei, ela diz respeito à análise de malhas especificamente. E ela tem que ser respeitada, senão você corre o risco de montar um sistema de equações incorreto. A análise de malhas, ela vale um tipo de circuito chamado circuito planar. É o circuito que é possível de ser desenhado em uma folha de papel sem que haja cruzamento de ramos. Tá? Se você não conseguir desenhar um circuito elétrico sem o cruzamento de ramos, significa que ele não é planar. E se ele não é planar, a análise de malhas pode não funcionar. Tudo bem? Pode se confundir na hora de montar a análise de malhas e ela pode não funcionar adequadamente. Tá? Então, tome cuidado com isso. O conceito de nó,
ele é mais simples de ser entendido pelas máquinas, né? Então, quando você faz softwares de simulação de circuitos elétricos, você usa a lei de Kirchhoff das correntes e faz a análise que a gente chama de análise nodal do circuito. É mais fácil ensinar um computador o que é um nó do que é uma malha. Então, todos os computadores, todos os softwares de simulação de circuitos usam análise nodal, tá? Eu não tenho preferência por uma ou por outra, né? Eu acho que vocês podem aprender as duas, eu vou oferecer as duas para vocês, né? E aí fica a gosto do freguês usar uma ou outra para resolver os problemas que a gente passa ao longo do curso, tá bom? Na sequência, deixa eu pegar aqui o início da minha aula. Então, vou falar de lei de Kirchhoff para as correntes e depois lei de Kirchhoff para as tensões. Então, deixa eu copiar isso aqui. O OpenBoard é legal, mas ele muda a fonte, faz umas maluquices que até hoje não entendi direito. Então, quais são as definições aqui? Então, a lei de Kirchhoff das correntes, e aí eu peço que vocês tirem dúvidas se tiverem aqui nesse momento. Quantos laços tinha exemplo, Gabriela? Desculpa, deixa eu voltar aqui, não só ver se eu pergunto agora. Aqui tem as três malhas são laços, depois tem mais um quarto externo, depois 5, depois 6, 7, acho que uns 7 laços aqui que eu estou identificando, tá? Então, 1, 2, 3, depois 4, esse cara aqui, 5, esse cara aqui, 6, esse cara aqui, e 7, o laço externo, tá? Acho que são 7 aqui. Então, a lei de Kirchhoff para as correntes diz que a soma algébrica das correntes que incidem em uma superfície fechada ou em um nó é igual à soma algébrica das correntes que saem dessa superfície ou desse nó. É importante que vocês encarem, nesse caso das leis de Kirchhoff, o conceito de superfície fechada, porque ele pode simplificar a solução do circuito, tá? Então, superfície fechada, vocês têm o hábito de olhar para a lei de Kirchhoff, quem já viu isso no colégio, fala de um nó, né? Mas pensem em superfície fechada. Depois eu dou um exemplo disso daqui, para vocês entenderem a facilidade de se usar a superfície fechada na solução de circuitos, né? Usando, claro, a lei de Kirchhoff para as correntes, tá? Eu não chamo nem de primeira lei de Kirchhoff, nem de segunda lei de Kirchhoff, porque eu não sei qual que ele fez primeiro, tá? Então, eu chamo de lei de Kirchhoff para as tensões e lei de Kirchhoff para as correntes. Percebam o seguinte, na lei de Kirchhoff para as correntes, eu estou adotando uma referência, tudo bem? Então, corrente que incide é positiva,
corrente que sai é negativa. Eu adotei uma referência para fazer essa definição da lei de Kirchhoff. Tudo bem? Agora, para as tensões, eu também vou adotar uma referência, tá? Então, no caso da lei de Kirchhoff das tensões, a gente fala que a soma algébrica das tensões que tem o mesmo sentido do caminho percorrido no caminho fechado, que pode ser laço ou malha, é igual à soma algébrica das tensões que tem sentido contrário. Tá? Então, quando a gente olha para a lei de Kirchhoff das correntes, a gente está admitindo como referência as correntes que entram são positivas nessa superfície fechada, e as correntes que saem da superfície fechada são negativas. Tá? Isso foi uma referência adotada de forma arbitrária na minha definição da lei de Kirchhoff para as correntes. Para as tensões, eu também adotei uma definição de referência arbitrária. Eu estou falando que no momento que eu percorro um caminho fechado, de nó até nó, né? Então eu vou do nó A para o B, do B para o C, do C para o D, e o D de volta para o A. Na hora que eu percorro esse caminho, eu escolhi um sentido para que ele seja percorrido, A, B, C, D, A. Né? Então, se as quedas de tensão estiverem no mesmo sentido do caminho percorrido, eu considero elas positivas. Se tiver no sentido contrário, eu considero elas negativas, de modo que a soma das que estão no mesmo sentido é igual à soma das que estão no sentido contrário. Tudo bem? E aí eu estou falando de caminho fechado, nesse caso aqui, né? Então a lei vale, obviamente, para qualquer caminho fechado, seja ele laço ou malha. E também tem que se tomar um certo cuidado aqui, né? Quando a gente fala que a lei de Kirchhoff das correntes vale para uma superfície fechada, não só para um nó, a gente diz que a gente consegue simplificar o problema, né? Construir um sistema de equações menor e, portanto, mais fácil de ser resolvido. Hoje em dia não é tão relevante assim, porque a gente tem o uso de computador junto com a nossa atividade de engenheiro, e o computador faz o serviço sujo, né? Ele que vai lá perder o tempo dele calculando aquilo que você quer. A mesma coisa vale para o conceito de lei de Kirchhoff das tensões, né? Se você tiver como escrever um sistema mais simples, olhando para o laço ou olhando para a malha, você ganha tempo de solução, tá? Então você também pode fazer aí simplificações. Com relação à soma algébrica aqui das correntes, quando eu estou falando de simplificação, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, antes de seguir com o uso aí do Octave para resolver aí sistemas lineares utilizando as leis de Kirchhoff. Então, deixa eu copiar isso aqui. Imagina que eu tenha um circuito elétrico com 3 nós,
tá? Eu tenho todos nós conectados entre si. E, deixa eu chamar isso aqui de I1, I2, I3. Já que a corrente que incide no nó 1 é 2 amperes, corrente contínua, né? Enquanto a gente só está tratando de corrente contínua, o que sai do nó 2 é 5 amperes. Vamos admitir que a gente conheça internamente uma dessas correntes aqui, né? Vamos chamar isso aqui de... Isso aqui é 4 amperes. Imagina que eu tenho uma corrente saindo do nó I3 aqui que vale I1. E eu pergunto para vocês, quanto vale I1 aqui? Aí na cabeça de engenheiro de vocês, vocês falam assim, olha, eu tenho três equações, três incógnitas, tenho três equações porque eu tenho três nós, três incógnitas porque eu tenho as correntes I1, I2 e 3, então eu vou montar um sistema 3x3, não é isso? Certo, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Ok, gente, obrigado. Mas se vocês adotarem uma superfície fechada, aqui, ó, olha que legal. A soma das correntes que entram nessa superfície é igual à soma das correntes que saem dessa superfície, certo? Então, se eu escrever a equação para essa a equação da lei de Kirchhoff das correntes, para essa superfície fechada, o que eu vou ter? I1 mais 5, correntes que saem, são iguais às correntes que entram, igual a 2. Então, I1 é menos 3 amperes. Tá? É esse tipo de simplificação, né, que eu falei para vocês no outro slide. Tá ok, pessoal? Agora, é óbvio que você pode resolver um sistema 3x3, não tem problema nenhum. E é o exemplo que eu vou dar agora e vou fazer também no Octave. Posso passar para frente esse slide aqui, pessoal? Ok. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vamos imaginar que eu tenho agora 5 nós. E aí eu tenho 2 amperes incidindo no nó 1. Do nó 1 sai corrente I1 para o nó 2 e I2 para o nó 5. O nó 5 está incidindo corrente de 5 amperes. No nó 2 está incidindo corrente de 3 amperes. Do nó 2 eu tenho corrente para o nó 3, que vale I3. Do nó 3 está saindo uma corrente de 23 amperes. Do 3 para o 4, uma corrente aqui saindo, que eu chamei de I5.
E do 5 para o 3, tem uma corrente que vale I4. E do nó 5, aliás, entrando no nó 8, eu tenho. Deixa eu ver se eu não errei aqui, deixa eu ver aqui. R$ 13 amperes. Tá? Bom, e eu queria usar o Octave para resolver isso daqui, para mostrar para vocês como a gente resolve sistemas lineares no Octave. Tudo bem? Então, vamos montar o nosso sistema. Deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho para a esquerda. A gente monta o sistema e depois eu vou para o Octave. Tá? Então, para o nó 1, qual vai ser a equação da lei de Kirchhoff das correntes para o nó 1? Vamos lá. 2 mais. Aliás, 2 está entrando, né? Então, é 2 menos I1 menos I2 igual a zero. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, se eu for escrever isso daqui, considerando que as minhas incógnitas são I1, I2, I3, I4 e I5, eu vou ter 1 I1 mais 1 I2 mais 0 I3 mais 0 I4 mais 0 I5 igual a 2. Essa é a minha primeira equação. Né? A partir da equação simples, e montei uma equação considerando todas as minhas variáveis. Para o nó 2, eu tenho correntes entrando 3 e 1, correntes saindo e 3. Então, I1 menos I3 igual a menos 3. Então, se eu for escrever isso aqui, considerando todas as variáveis, vai dar 1 I1 mais 0 I2 menos 1 I3 mais 0 I4 mais 0 I5 igual a menos 3. Tudo bem? Então, a primeira equação, eu escrevo a equação considerando todas as correntes que eu conheço. A segunda equação, eu estou colocando as variáveis de interesse na equação para poder montar o sistema linear. Nó 3. Nó 3 já está entrando corrente 3 e 4, saindo corrente 5 e 23. Então, I3 mais I4 menos I5 igual a 23. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, reescrevendo, eu vou ter 0 e 1, mais 0 e 2, mais 1 e 3, mais 1 e 4, menos 1 e 5, igual a 23. Tudo bem, pessoal? Posso passar para frente? Ok. Então, o próximo slide. Vou até copiar isso daqui.
ficar com o desenho do lado e terminar de escrever as duas equações que faltam. Então, falta a equação do nó 4 e do nó 5. Então, a equação do nó 4 vai ser e 5 é igual a menos 13. Tudo bem? Poderia até usar essa equação aqui para simplificar o meu sistema, né? Porque eu já sei direto que o I5 tem que ser menos 13 amperes. Mas eu posso escrever a equação e tentar depois colocar isso aqui para resolver o sistema linear. Então vai ser 0 e 1, mais 0 e 2, mais 1 e 3. Aliás, 0 e 3, mais 0 e 4, mais 1 e 5 é igual a menos 13. E o nó 5, eu vou ter 5 mais I2 igual a I4. Então, I2 menos I4 é igual a menos 5. Então, eu posso escrever, né, de novo, 0 e 1, mais 1 e 2, mais 0 e 3, menos 1 e 4, mais 0 e 5, igual a menos 5. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, eu tenho aqui todas as equações que descrevem o meu sistema, tá? Então, vamos abrir o Octave, se vocês já tiverem com ele aberto. Está aberto. Se vocês quiserem usar o Octave Online, para esse primeiro exemplo aqui, está tranquilo. Vamos equacionar isso daqui no Octave Online, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Aliás, eu vou fazer no Octave normal, não no Octave Online, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, pessoal, toda vez que eu rodo uma coisa no MATLAB no Octave, é limpar o Workspace, tá? Isso aqui é uma profilaxia, porque a gente não é infalível, a gente sempre acaba dando o mesmo nome para as variáveis, acaba se confundindo, tá? Então, eu sempre faço esse clear all. Se por acaso você tiver algum ponteiro que você abriu para escrita em arquivo, etc., dá F-close antes da clear, porque se você der um clear do ponteiro, você não consegue dar F-close e aí o arquivo fica aberto, tá? Isso é uma coisa ruim de fazer o clear all. Mas é um jeito de você minimizar problemas com variáveis com o mesmo nome. Tudo bem? O que eu vou resolver é... Vou colocar aqui como comentário. Solução da lei de Kirchhoff das correntes. Então, rede com 5 nós. A gente podia ficar aqui brincando de substituição, né, ou fazendo eliminação de Gauss na mão. Tá? A gente não precisa fazer isso daí. Quando eu quero resolver uma rede com 5 nós, eu quero montar um sistema linear do tipo matriz A vezes vetor X é igual ao vetor B. É isso que eu quero fazer. Então, a matriz A é chamada de matriz de coeficientes. Vetor X, vetor de variáveis, e B é o vetor de variáveis independentes. Se você, por um acaso, chegar numa situação aonde o vetor B é nulo,
né, ele é zero em todas as suas posições, o seu problema não dá para ser resolvido dessa forma, tá? Vocês têm que usar uma outra técnica chamada Singular Value Decomposition. Vocês vão encontrar isso na vida de vocês em algum momento, eu já estou alertando vocês. Não sei se aprenderam isso em Algelim ou algo do gênero. Bom, então, quem é a minha matriz A? É a matriz de coeficientes. Quem é o vetor X? São as correntes que eu quero calcular. E variáveis independentes são as correntes que eu sei, né? Então, montagem da matriz A. Então, eu vou pegar equação por equação e montar cada linha dessa minha matriz. Então, A vai ser a primeira linha, vai ser a primeira equação do nó 1. Então, vamos voltar lá para a equação e olhar aqui. No nó 1 eu tenho 1, 1, 0, 0, 0. Essa é a primeira linha. Tudo bem? Então, voltando aqui. O octave vai ser 1, 1, 0, 0, 0. A segunda linha da matriz é a equação 2. Então, é 1, 0, menos 1, 0, 0. Então, 1, 0, menos 1, 0, 0. Bem, pessoal, se eu estiver indo rápido, aí me avisem, tá? A terceira equação vai ser 0, 0, 1, 1, menos 1. Então, 0, 0, 1, 1, menos 1. A quarta linha vai ser a equação do nó 4. 0, 0, 0, 0, 1. Aquela que a gente já sabia. Que, inclusive, vai ser o jeito de eu identificar se eu montei certo isso daí. E a última equação, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, 0, 1, 0, menos 1, 0. Isso aqui é a minha matriz de coeficientes. Tudo bem, pessoal? Bem? Professor, Oi, eu só não estou conseguindo enxergar direito. No final de cada linha, dois pontos ou ponto e vírgula? ponto e vírgula. Ah, tá, obrigado. Se você quiser pular a linha na mesma. Na verdade, eu pulei linha, né? Mas o ponto e vírgula diz que a linha da matriz acabou. Eu poderia escrever todas as linhas em série botando ponto e vírgula, e aí a linha do A teria uma linha só, né? Só que aí fica difícil vocês enxergarem. Deixa eu dar um. Deixa eu. Ah, beleza. Consigo dar um zoom aqui. Tá melhor assim? Tá sim, professor, obrigado. Ok. O vetor B é o vetor de variáveis independentes ao lado direito da equação. Então, o vetor B, aqui eu tenho 2 menos 3, 23. Então, 2 menos 3, 23. Aí, menos 13 e menos 5. Menos 13 e menos 5. E quem que é, então, o x? O x é o meu vetor de variáveis, as variáveis que eu quero saber, as correntes I1 até I5. Então, ele vai ser o inv de A vezes B, a inversa da matriz A multiplicado pelo vetor B. Isso não é o jeito mais eficiente para se escrever em MATLAB que teve atualmente, tá? Existe uma outra instrução chamada, que você faz assim, A dividido B, só que o sinal de dividido é a barra trocada, tá? Deveria dar no mesmo, só que a primeira instrução é menos eficiente. Em termos de tempo, talvez menos precisa. Tá? Quer dizer, está escrito na linha 25 é exatamente igual ao da linha 24, só que é mais eficiente e mais precisa. Tá bom? E x, a posição 1 de x é o I1, a 2 é o I2, a 3 é o I3,
4 é E4, e a 5 é o I5. São as 5 variáveis que a gente tem. E a gente sabe que a corrente I5 vale menos 13. Então, se esse equacionamento der errado, eu fiz alguma tigrada aí na montagem do sistema matricial. Acho que não, mas sempre corre o risco de fazer isso aqui online. Para rodar o Octave, você pode rodar direto daqui ou chamar a função na janela de comando. Para rodar direto aqui, aperta F5. Ou roda, acho que é aqui, se não me engano. Salvar arquivo e executá-lo aqui. É um jeito, tá? Aí você volta no Octave, na janela, e tem as respostas. Se eu pedir o X aqui, estão todas as correntes aqui, pessoal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo também dar zoom aqui. Não, aqui eu não consigo aumentar o zoom não, viu, gente? Vocês estão chegando aí? Tá? A corrente I5, graças a Deus, deu menos 13 amperes. Tudo bem, pessoal? Ok. Não, deu uma reclamação, deu um warning, ó. Matrix Singular to Machine Precision. Deve ter algum sistema LD aí meio embutido nessa solução que eu coloquei, tá? Então, mas ele resolveu mesmo assim, ele achou corretamente o valor de 5. Isso acontece, tá? Porque eu estou inventando o circuito, então, na verdade eu estou inventando uma nuvem de nós aqui, e isso pode acontecer, tá? Sim, Giovana, você pode escrever da mesma forma, você pode copiar esse texto e colar no Command Window do Octave Online. O que eu recomendo é que você use mesmo o Octave Online com o usuário na plataforma, porque aí você consegue salvar os arquivos de simulação lá dentro e rodar. Eu não sei qual é o limite de tamanho de arquivo para rodar ali dentro. Eu suponho que tem a ver com a quantidade de processamento que você está exigindo, né? Porque eles estão te oferecendo o processamento. Eu nunca cheguei no Octave Online com um exercício tão complexo que o Octave Online abre o bico, tá? Mas é igualzinho. Eu faria isso se eu fosse você. Faz uma conta no Octave Online. Na verdade, você pode vincular sua conta do Google ao Octave Online. Aí você consegue criar os scripts lá dentro. Então você pode escrever, inclusive, dentro do Octave Online. E o script lá fica gravado. Você dá o nome do arquivo, igualzinho eu fiz aqui, só que ele fica na nuvem. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Então, assim, eu pretendo usar o Octave de forma recorrente com vocês, obviamente sempre que a gente tiver tempo para resolver, para usar o Octave para resolver exercício, né? A matéria é muito corrida, é uma aula são 2 créditos só, né? Uma aula por semana, então nem sempre dá para ficar fazendo exercício com vocês. É, mas eu pretendo usar o Octave sempre que possível. Recomendo que vocês utilizem, porque quem tem HP vai perceber que o Octave é bem mais rápido que ficar fazendo conta na HP, tá? Bem mais, porque ele armazena as informações, você faz o script, você roda. Claro que com o script, se você não fizer ele certo, você vai errar na conta, né? Mas o script é a solução do problema. Então eu sugiro que vocês utilizem, seja o Octave, seja o MATLAB. Obviamente vocês podem tentar usar outras ferramentas, né? Eu tenho certeza absoluta que o Excel tem solução de sistemas lineares, tá? Então, usem aquilo que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Bom, pessoal, ainda faltou um pouco, a gente tem tempo de aula, né? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem no Octave, tá? E tentarem e resolverem como segundo desafio no fórum. A gente tem ainda aí, peraí, são 8h40, tem bastante tempo. Vou dar uns 10 minutos para vocês tentarem resolver no fórum. Eu vou passar ele aqui no Open Board, e aí eu deixo lá a questão no fórum, a questão 2 e vocês respondem lá, tá? Eu deixo uns 10 minutinhos, vocês podem me fazer perguntas aí via chat que eu respondo, tá? E vamos fazer uma coisa parecida, vou fazer um circuito com alguns nós, algumas diferenças de tensão nesses nós, vocês montam o sistema de equação e tentam resolver. Espera só um pouquinho, deixa eu só desenhar.
como eu também não testei previamente se isso aqui tem solução, se não vai dar nenhuma matriz singular, me perdoem se der, tá, pessoal? Isso é muito comum quando você cria nuvem de pontos. Quando você tem um circuito, não tem como. Ainda assim, com a análise de malhas, você pode chegar em alguma situação estranha. Análise nodal é bem mais difícil. Mas, se por acaso, na hora de inverter a matriz de coeficientes, a matriz for LD, por exemplo, aí vai dar erro, tá? O sistema LD, não a matriz, né, de fato. Eu não sei se isso aqui tem solução. Vamos montar só uma equação para vocês entenderem o que significa percorrer um caminho, para vocês conseguirem montar um sistema de equações que envolvam todas as variáveis. Né? Eu tenho 5 variáveis, vocês têm que achar 5 equações. Pode ser 5 equações quaisquer, tá? Que a análise de malhas ela é mais complexa justamente por causa disso. Você pode escolher um caminho qualquer para percorrer. Vamos imaginar, né, nesse exemplo que eu estou dando, que eu estou percorrendo o caminho 2 para o 1, 1 para o 3 e 3 para o 2. Né? Então, isso aqui é só um exemplo. Tudo bem, pessoal? Eu estou fazendo 1 para o 3, não, desculpa, 2 para o 1, para o 1, depois para o 3, depois de volta para o 2 aqui. O caminho que eu estou seguindo é esse. Tá? Então, se a gente for montar o sistema de equações nesse caso aqui, se eu estou percorrendo o caminho nesse sentido, o V1 está no sentido contrário. Então, vai ser menos V1. O V2 está no mesmo sentido, mais V2. O 3,2 está no mesmo sentido, mais V5. Terminei a malha toda, só tem incógnitas aqui, isso aqui é igual a zero. Tá? Então, se eu for montar, se eu for utilizar essa equação no meu sistema linear, né, eu vou ter menos 1V1 mais 0V, aliás, mais 1V2 mais 0V3 mais 0V4 mais 1V5 é igual a zero. Isso é uma das equações. Tudo bem? Deixa eu colocar no fórum, então, esse desafio 2 aqui, para vocês responderem. Então, tá lá, pessoal, já tem um novo tópico para vocês responderem, tá? Podem montar o sistema linear, podem fazer perguntas aqui no chat, tá? Eu vou aguardar uns minutinhos aqui
vamos até as 9h10 hoje. Então, às 9 horas, eu queria iniciar a análise de malhas com vocês. Eu acho que já está no ponto de a gente fazer um equacionamento de análise de malhas, antecipando um pouquinho o que vai ter na aula da semana que vem. Posso sim, Marcos. Espera aí. Diga. Ah, ok. A barra vale quando você vai dividir a matriz B pela matriz A. Aí você pode fazer isso também, tá? Tem que lembrar sempre que as operações matriciais, elas não são comutativas, né? Então, esse que é o problema. Então, se você de fato fosse dividir B por A, aí você faz B, o divisor, a barra convencional por A, tá? Tem que tomar muito cuidado nisso. Eu sempre escrevo isso aqui antes, porque eu sei que eu consigo substituir o inv de A por essa operação aqui. Mas se eu fosse fazer alguma coisa do tipo, né, B vezes inv de A, que é diferente disso aqui, tá vendo? Porque não é comutativa. Aí isso aqui é igual a fazer isso aqui, ó, B dividido por A. Eu posso fazer assim. Tá bom, Marcos? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar aqui na frente. Mas eu acho que o próprio Octave avisa, ele dá um warning aqui, fala, olha, pode fazer do outro jeito que é mais eficiente, e mais preciso. E todas as regressões lineares que vocês vão aprender na vida com Excel, você resolve com uma função chamada PINV, tá? A regressão linear do Octave, do MATLAB, quando você tem um sistema que tem mais equações do que incógnitas e você precisa ajustar por uma reta. Aí você usa o PINV que ele faz isso para você. O Léo, tá no e-disciplinas. Eu criei uma discussão nova chamada desafio, determinar as tensões dadas no circuito. Ok? Posso, Michael, peraí. Posso sim, Lucas. Me lembra no final da aula que eu abro e você responde. Professor, Diga. no nó 1, 2, 3, você escolheu o sentido anti-horário. Uhum. Se eu for fazer, por exemplo, vai o 1, 3, 5, eu tenho que usar sentido anti-horário também ou não? Para o equacionamento, usando a lei de Kirchhoff, você é livre para fazer do jeito que você quiser. Quando você vai fazer uma técnica de análise mais sofisticada, digamos assim, você acaba adotando uma referência única. Embora mudar a referência no meio da análise, vai dar no mesmo resultado, tá? A referência é você que adota, desde que você escreva a equação adequadamente, de acordo com a referência que você adotou. Então, deixa eu responder de dois jeitos a sua pergunta. Primeiro, você vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões ou a lei de Kirchhoff das correntes, faz o que você quiser. Adota a sua referência, pode ser diferente de uma malha para outra, você pode usar o equacionamento considerando laço,
não só a malha, porque aqui eu fiz uma malha, né? 1, 3 e 2 é uma malha. Aparentemente não tem nenhuma malha interna, né? Agora, quando você vai fazer análise de malhas, que é a técnica que decorre da lei de Kirchhoff das tensões, você acaba adotando uma referência igual em todas as malhas, porque isso simplifica a forma de... Não simplifica, não. Isso cria... deixa a forma de montar o sistema mecânica, entendeu? E aí você consegue, por inspeção, montar o sistema matricial direto, se você usar a mesma referência, ou seja, circuitar sempre no sentido horário, sempre no sentido anti-horário. Agora, você também pode resolver manualmente, mudando, usando, né, quando você faz análise de malhas, também mudando de malha para malha o jeito que você percorre o circuito. Tá? Agora, se você quiser montar por inspeção diretamente esse sistema linear, aí é mais fácil você adotar uma referência, no sentido que você vai percorrer todas as malhas. Aí fica mais fácil de montar. Tá? Agora, o que eu falo é o seguinte: você está montando um sistema de equações que respeita as duas leis de Kirchhoff. Então, se respeitar as leis de Kirchhoff, não interessa. Ninguém me questionou aqui que eu acabei usando o contrário aqui nos nomes. Eu falei que a soma das correntes que entra é positiva, que sai é negativa. Eu acho que umas horas eu escrevi ao contrário aqui. Sei lá. Eu escrevo uma coisa e depois eu acabo fazendo outra. Tudo bem? Aqui, ó. Tá vendo? No nó 2 eu escrevi 1 menos 3, tá vendo? Isso significa que eu não respeitei muito bem o que está escrito aqui. Mas eu mantive a seguinte circunstância, né? O que entra é diferente do que sai. Se uma é positiva, outra é negativa. Tudo bem? Não sei se eu respondi, eu falei demais. Tudo bem, entendi. Obrigado. Vou mais 5 minutos, pessoal, para vocês responderem lá. Nossa, 1, 2, 3. Giovana, sim. Nesses nós, sim. É porque não tem um circuito associado, mas seria 1, 2, peraí, 4. Fica difícil quando a malha quando é externo, do 5 para o 2, você está vendo é isso, né? A malha 1, 2, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 5, 4, 3, 5 e 1, 5, 2, 1. É... Sim, mas quando é interno, assim como eu fiz, é mais chance de ser malha. Externo, não tenho tanta certeza assim, do 2 para o 5. Eu podia desenhar um circuito, quer ver? Deixa eu ver se eu penso num circuito que fura isso que eu estou falando. Vamos pensar aqui. Olha que louco isso aqui. Vamos pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu consigo fazer uma maluquice aqui. Isso aqui é um circuito que fura um pouco o que você falou. Esse aqui tem 3 malhas, tá vendo? E dá no mesmo. O que eu estou fazendo é que, a lei de Kirchhoff das tensões, por isso que malha é complicado de você ensinar um computador o que é. Aqui é como se eu tivesse com um voltímetro na mão, medindo tensões no circuito. Né? Então, quem que é o meu V3, por exemplo? V3 eu medi as tensão aqui, ó. Isso é uma malha? Nesse circuito aqui não é. Mas eu consigo fazer um fechamento aqui, né? Eu consigo montar uma lei de Kirchhoff de tensões usando esse V3 aqui, que eu fui lá e medi. O V2, sim, é uma tensão que incide sobre um resistor. O V3 não é uma tensão que não incide sobre nada. Então, na verdade, incide sobre os dois resistores ali, do 5 para o 1, do 1 para o 3, ou do 5 para o 4, do 4 para o 3. Entendeu? Então, quer dizer, a lei de Kirchhoff das tensões é um pouco duvidoso. Então, exatamente, Giovana. É mais complicado resolver lei de Kirchhoff para as tensões quando você tem uma nuvem de pontos. Tá? Eu acho que dá para você encontrar 5 equações, sim. Eu fiz rapidamente, antes da aula,
Eu montei 5 equações. Não sei se esse sistema é inversível, já aviso vocês antes. Tá? Tenho dúvidas, porque a diagonal principal deles aqui não é inteira cheia. Depois eu tento resolver e falo para vocês. Mas dá para achar 5 equações sim. Tá? O problema é que duas delas vão ter. Uma delas vai ser igual a zero. Né? Deixa eu ver qual que eu peguei aqui. Eu peguei a malha 1, 2, 3, 1 e montei uma equação. Essa faz parte do meu sistema. Que é a mesma que está aí. Só que aí o que acontece? Se você usar essa equação numa posição x do seu sistema de equações, nessa posição x, o b de x, quer dizer, o vetor de variáveis independente, nessa posição vai ser nulo. Tá? Deu erro, Michael? Então, eu não tentei resolver, eu preciso tentar. Então, Giovanni, isso a gente não vai ter, essa situação, porque isso aqui não tem um circuito associado, pode ser que dê erro mesmo. Tá, deixa eu montar o sistema de equações aqui, e aí vocês anotem, e eu falo para vocês o que eu montei, não sei se vai dar certo, tá? Eu vou direto pro que teve aqui, gente. Então, isso aqui é... Vamos fazer um 2 aqui. Fazer um item 2, solução da rede aqui para as tensões. Também rede com 5 nós. Eu vou dar um clear all, porque a primeira parte não me interessa. E as equações que eu fiquei, eu vou escrever rapidamente aqui e vou já transferir aqui para baixo. As equações que eu achei foram 10 mais V1 igual a 25. Pode ser que dê erro isso aqui mesmo, tá, gente? Eu não... V3 mais V5 igual a 25. V3 menos V4 igual a 20. V2 mais V5. Pessoal, por acaso a minha tela sumiu? Pessoal? Alô, alô? Não, tá dando para ver, professor. Ah, é? Tá, ok. V2 mais V5 menos V1 igual a 0. E a última ficou 10 mais V2 menos V3 igual a 0. Então, o meu sistema aqui, o que eu montei, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0. E 5, 5, 20, 0. A prova da verdade, gente. Pode ser que não dê mesmo. Ah, de novo, single. Não, primeiro, as duas foram singular. Deixa eu ver. Se o meu X deu certo. X. Eu achei os valores aqui, gente. Não sei se estão certos, precisaria checar isso daí. Deixa eu ver. O V1. Não, não deu certo isso aqui, gente. Não deu. Tá? Então, realmente, o sistema de equações que eu montei não deu resposta. Mas tudo bem. É só para um exercício isso daqui, tá? Como não tem circuito associado, quando eu fizer quando eu fizer análise de malhas, depois a gente monta um sisteminha desses para um circuito que existe. E aí
a gente consegue montar o sistema de equação. Tudo bem? Deixa eu até deixar esse recado aqui. Aqui tem que ter um certo cuidado com o sistema de equações, porque pode dar realmente algum problema numérico. Então, e eu acho que, de fato, com essas 5 incógnitas, se você admitir que são 4 malhas, talvez ele não seja resolvível, tá? Talvez. Pensando bem nisso aqui, por causa disso. Que eu tenho, se eu tivesse, né, cada malha independente uma da outra, isso aqui seria uma, outra, outra e outra, né? São as 4 malhas que a Giovana falou. Só que aí eu teria 5 incógnitas, tá? Então eu teria que saber, tem que ter uma malha de fechamento que dê os valores internos aqui. Eu vou pensar um pouco mais sobre isso, e aí ao que vem eu posso até mostrar para vocês, tá? Vamos continuar aqui, pessoal. Eu queria falar sobre os métodos de análise, que eu queria começar com a análise de malhas, tá? É só uma introdução, mas eu acho que vale a pena começar agora e antecipar um pouquinho o que vai ter para a aula que vem. Professor, Diga. estou com uma dúvida. Então, aquela última malha que o senhor falou, que é a V5 igual a V3 mais V5, não, 25 igual a V3 mais V5, ela está errada? Não posso usar ela? 5. Não, não está igual a Acho que foi de 5, 2, 3, 5. Isso, não. Você pode usar. O que acontece é o seguinte. Perceba que coisa curiosa. Quando eu tenho... Quer ver? Vou voltar no análise nodal, talvez fique um pouco mais claro para você. Quer ver? Espera um pouquinho. Na hora que você cria, você pode fazer bobagem. Vamos olhar para esse circuito aqui. Ó. Eu tenho 5 nós, certo? Eu tenho correntes vindo de outras partes do circuito que eu não sei, que eu não conheço de fato. Tudo bem? E eu deixei para escrever, por último, essa corrente aqui. Essa é a última que eu escrevi. Se eu tivesse colocado outro valor que não 13, esse circuito estava errado. Por quê? Se eu fizer um super nó aqui, né, a minha superfície fechada, a soma das correntes que entra é igual a corrente que sai, certo? Só vai ser igual a zero, porque tem que ser igual a zero, né, uma menos a outra, ou a soma das correntes que entra tem que ser igual à soma das correntes que sai, se esse cara que eu escrevi por último fosse 13. Se não fosse 13, não dava, estava errado o que eu escrevi. Então, o que pode ter acontecido aqui? Ou eu não tenho número de equações suficientes, pode ser que seja isso, ou tem alguma inconsistência desse tipo. Eu vou dar uma analisada e eu volto a falar com vocês. Tá bom? Ah, entendi, ok. Entendeu qual que é o problema? Pode ser que na hora de botar os valores, eu não fecho. Tem 2 equações conflitantes, provavelmente. Tá? E o que me deu a impressão disso? Na verdade, não. O que me deu um indício disso? Porque o V1 tinha que ter dado 15, se eu não me engano. Deu 22,5. Então, provavelmente, o que acontece é isso. Tá? Ele achou um valor, porque ele consegue resolver mesmo a matriz sendo singular, a inversa da matriz ser singular, mas isso não representa de fato. Nesse caso aqui, não. A mesma matriz sendo singular, como eu respeitava fisicamente o que estava acontecendo, isso aqui não teve problema. Tudo bem? Tranquilo, obrigado. Tá, vamos ver. Teve algumas pessoas. V3 mais V5 igual a 25 veio da onde? Tá, o Alexandre respondeu. Opa. Sim, 15. Boa. Eu também errei isso aqui, verdade. Aqui é 15. Será que resolve isso aqui agora? Não resolve, porque tinha que dar 25 na equação, né? Mas de todo modo, deixa eu rodar, vai. Vai dar o mesmo problema e vamos ver o X aqui. Agora resolveu. Capaz de estar certo isso daqui, gente. Obrigado. Quem é que falou que estava errado? Stephanie. Sim, estava errado. Tá, montei errado, sim. Continuando aqui, pessoal. Deixa eu só começar, então, com
as técnicas de análise, e aí eu encerro a aula. Tá? Então seria, não me lembro agora se é o 3 ou 4, acho que seria o 3.3 aqui. Deixa eu só ver se é 3.3 ou outro valor, peraí. 2. Na verdade, acho que vou deixar isso aqui como 4. Então, as técnicas de análise de circuitos elétricos são técnicas que estabelecem regras bastante definidas da forma de você utilizar as leis de Kirchhoff para a montagem de sistemas lineares. Essencialmente é isso. Tá? Então, existem duas técnicas principais. Que são análise nodal e análise de malhas. Além disso, existem outras ferramentas que podem simplificar a solução de circuitos. Resolução melhor. Por exemplo, associação série paralelo de bipolos, transformação estrela-triângulo. Vocês tipicamente conhecem a associação série paralelo, não conhecem transformação estrela-triângulo. Em algum momento da disciplina eu vou dar um exemplo disso. Thevenin e Norton são dois jeitos de você reduzir nós no circuito elétrico. Que mais? Superposição, etc. Todas essas técnicas adicionais, elas são bem cobertas nos livros específicos para isso, tá? Mas a gente não vai se atentar a elas, a menos que eu ache interessante em algum momento do curso falar sobre essas técnicas e aplicar essas técnicas em soluções específicas, tá? Agora, conhecendo bem a análise nodal, a análise de malhas, vocês resolvem qualquer circuito elétrico, tá? Por quê? Porque são as técnicas fundamentais de análise de circuitos. Tudo bem, pessoal? Bom, são 9h10 agora. Eu vou encerrar a gravação. Deixa eu vir aqui no Meet. Deixa eu encerrar a gravação. E vou abrir aí para dúvidas, pessoal.